vamos falar sobre a doença de Chagas. Para mim, é a parasitose mais incrível e é que eu mais me identifico. E como ela tá no grupo, né, dos protozoários, então eu resolvi começar por ela por ter uma certa intimidade. Vamos lá. Então, antes de tudo, Trypanosoma cruzi, né, que é o agente etiológico que causa a doença de Chagas, é um protozoário. É muito importante ter isso na cabeça, que o Trypanosoma cruzi é um protozoário e não um verme. É um protozoário. Aqui a gente tem a foto do Carlos Chagas. Carlos Chagas descreve essa doença em 1909, quando ele vai para o interior de Minas Gerais estudar sobre malária. Ele começa a observar que aquela população de mineradores estava apresentando sintomas que não eram compatíveis com a malária. E aí ele observando, estudando, ele consegue descrever o agente etiológico, o diagnóstico clínico e o vetor da doença de Chagas. Então, ele é um cientista muito importante para o mundo inteiro, porque ele consegue descrever uma doença muito importante. Então, como eu disse, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Se você perdeu a aula de taxonomia, que eu explico para vocês como a gente deve escrever os trypanosomas, os agentes etiológicos, eu convido você a voltar e ver essa aula. O vetor é o triatomínio, que é esse inseto aqui, ó, na foto. O triatomínio também é conhecido como barbeiro. Muita gente chama ele de pernilongo, mosquito, mas ele é um percevejo hematófago. A gente vai ter hospedeiro, né, intermediário e definitivo. E vamos falar sobre área endêmica. A área endêmica, quando a gente fala área endêmica, é onde é prevalente, onde a gente encontra essa doença em maior incidência. As áreas endêmicas de doença de Chagas estão relacionadas com a presença do triatomínio. Aqui nesse mapa, a gente consegue observar que a área endêmica, ó, é na América Latina de um todo, onde a gente tem essa presença do triatomínio. Mas não são só em áreas endêmicas que a gente encontra a doença de Chagas. A gente vai encontrar essa doença de Chagas em outros locais, como Estados Unidos, Canadá, aqui na Oceania, na Austrália, mas são lugares que a gente não tem essa presença do triatomínio, mas tem a presença da doença. E quando eu falar de forma de transmissão, vai ficar bem claro o porquê que isso acontece em áreas não endêmicas. Vocês também podem encontrar, né, falando sobre doença de Chagas, como trypanossomiase americana. É um nome muito descrito em artigos, por exemplo. A gente tem as formas evolutivas do Trypanosoma cruzi, ou formas de vida, é a mesma coisa. São as diferenciações que esse parasito ele sofre, né? Na verdade, são 4
diferenciações. Aqui eu coloquei as 3 principais para vocês, porque a gente tem a forma esferomastigota, que é a diferenciação de tripomastigota sanguínea para epimastigota, mas ela não é tão importante quanto essas 3. A gente pode observar que a amastigota, ela tem um interior de diferentes tipos celulares. Aqui na epimastigota ela vai estar no tubo digestivo, né, do vetor, e a tripomastigota ela pode ser metacíclica ou sanguínea. A gente vai diferenciar isso para frente. Bom, a mastigota, ela é redondinha. Olha só aqui a imagem, ó. Ela é toda redondinha, né? Ela não tem flagelo livre. O flagelo dela tá dentro da bolsa. Ela vai ficar no interior dos macrófagos, onde ela se multiplica. Ela também vai se encontrar em células musculares. Ela possui o kinetoplasto anterior. O kinetoplasto é aqui no 2, no 3, ó. E ela tem esse kinetoplasto anterior, né? Esse kinetoplasto em forma de bastão, aonde está o qDNA, e aqui a gente tem o núcleo. No 4 a gente tem o núcleo. E ela tá sempre em forma de ninhos nas células, ó. Vocês conseguem observar aqui, nesse corte histológico, todos esses pontinhos aqui, ó, são ninhos são a mastigota, parece que elas estão em ninho, sabe? Então, é isso que a gente precisa saber sobre a mastigota. Elas são redondinhas, não tem o flagelo livre, tá? O flagelo tá no interior das células. Elas se encontram no macrófago, no interior desses macrófagos, e elas podem estar presentes em células musculares. A epimastigota. A epimastigota, a gente só vai encontrar ela lá no vetor, no triatomínio. A gente não encontra a forma epimastigota em humano. Então, a epimastigota, a gente vê o flagelo, um flagelo livre, bem desenvolvido e anterior. Tem uma membrana ondulante, que é mais curta do que a tripomastigota. Então, aqui, ó, como é que eu vou diferenciar a epimastigota de tripomastigota? Olha na membrana. É uma partezinha chata? É uma partezinha chata, mas é importante. Quando eu mostrar a tripomastigota, vocês vão entender. Mas o flagelo da epimastigota, ó, ele é grande, é um flagelo grande. Então, essa que é a diferença. E aqui a gente vai ver o kinetoplasto, cinetoplasto em forma de bastão e tem núcleo, e ela vai estar no tubo digestivo do vetor. Tripomastigota. A tripomastigota, se a gente observar, ela tem o flagelo livre anterior, né? O kDNA é posterior. Ela vai estar tanto na hemácia quanto nas fezes ou urina do triatomínio, porque ela pode ser sanguínea ou metacíclica. E a gente consegue ver aqui que ela tem uma membrana ondulante. Se você observar aqui, ó, a gente tem uma ondulação, que na anterior a gente não tem. Ai, eu não consigo voltar.
Mas você conseguindo ter em mente que a forma amashigota, ela está no interior dos macrófagos e nos tecidos, é ótimo, porque a forma amashigota a gente só tem no humano. A gente não tem a forma amashigota no vetor. No humano que eu digo, porque eu tô tratando aqui como hospedeiro definitivo, só humano, mas não é só humano que é hospedeiro definitivo de Trypanosoma cruzi. Alguns roedores, pode ser como gambá, carnes de caça em geral, também contraem doença de Chagas. Mas aqui no caso eu tô tratando com vocês só o humano como hospedeiro definitivo, mas não é só o humano que é hospedeiro definitivo. Mas no hospedeiro definitivo, a gente só vai ter quais formas evolutivas? Tripomastigota e a mastigota. E no vetor? No vetor, que é só o triatomínio, a gente vai ter qual forma evolutiva? Epimastigota e tripomastigota. Mas a gente vai ver mais pra frente que a tripomastigota que está no definitivo é diferente da tripomastigota que está no intermediário. Para ficar mais claro essa relação para vocês da diferença das tripomastigotas, a gente precisa entender o ciclo. A gente vai ter dois ciclos diferentes do parasito Trypanosoma cruzi. A gente tem o ciclo no hospedeiro definitivo e o ciclo no hospedeiro intermediário. Juntando os dois ciclos, a gente forma o ciclo da doença de Chagas, do Trypanosoma cruzi. Mas vamos entender isso aos poucos. Aqui nessa imagem, eu vou passar para a próxima imagem que fica mais claro. E qualquer coisa a gente volta nessa imagem em questão. Bom, vamos lá. Vamos começar entendendo o ciclo no hospedeiro intermediário, no vetor. O que acontece para esse vetor conseguir infectar? Bom, o barbeiro, ele é um inseto hematófago, ou seja, se alimenta de sangue. E vamos lá. Ele foi se alimentar de sangue num mamífero, no caso, vamos tratar aqui o humano, né? Em um humano infectado. Esse humano infectado, ele estava com tripomastigota sanguínea na corrente sanguínea. Quando esse barbeiro foi lá e picou ele para se alimentar, ele acaba contraindo o tripomastigota sanguíneo para ele, uma das formas do parasito. Bom, ele acaba sendo infectado por tripomastigota sanguíneo. Essa tripomastigota sanguínea vai mais ou menos ali para o estômago, se diferencia em esferomastigota. Essa esferomastigota vai se diferenciar em epimastigota, né, depois de serem digeridas ali já no intestino. Essas epimastigota, elas vão se multiplicar por fissão binária, que foi o que eu falei na primeira aula, que no hospedeiro intermediário, os protozoários, os parasitos, né, vamos tratar assim, alguns parasitos, ou os protozoários de um modo geral, eles vão se multiplicar de forma assexuada, né? Então aqui ele se multiplica por fissão binária e aí se multiplicou, eles começam a migrar para o reto.
E aí eles passam pelo processo de metaciclogênese. Essa metaciclogênese basicamente deixa o parasito infectante. Então ele vai de epimastigota para tripomastigota metacíclica. E aí ele tá ali no reto. Esse barbeiro que está infectado, ele vai se alimentar de novo. Quando ele for se alimentar, o tubo digestivo de um barbeiro, a gente vai ver ali, é bem curto. Então, ele, ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo, mas muito próximo que ele comeu, ele acaba fazendo cocô e xixi. E lembra que o tripomastigota metacíclico, ele foi pro reto? Justamente, esse tripomastigota metacíclico que estava ali no reto, próprio para ser infectante, ele é liberado junto com as fezes também e com a urina. Então, quando ele faz as fezes e a urina, ele infecta aquele humano. E aí a gente vê a outra parte do ciclo. Esse homem, ele vai ser infectado pelo tripomastigota metacíclico. Ele vai no sangue, esse tripomastigota metacíclico, né? Cai ali na corrente sanguínea, se adere ao macrófago, forma um vacúolo parasitóforo que fagocita o protozoário, tentando digeri-lo pelo lisossomo. Só que esse tripomastigota metacíclico, ele não é digerido. Ele acaba se transformando em amastigota, porque as enzimas, né, lisossomiais induzem o protozoário a mudar de forma para se reproduzir. E aí essa membrana do vacúolo acaba sofrendo a lise e essas amastigotas acabam se reproduzindo nesse citoplasma desse macrófago e vai se diferenciar em tripomastigota sanguínea, que promove essa lise do macrófago. Como eu não sei se ficou muito claro no slide anterior, são que os tripomastigotas metacíclicos aderem ao macrófago, formando um vacúolo parasitóforo, e esse vacúolo começa a ter enzimas lisossomiais para tentar exterminar, né, com o parasito, só que isso induz o parasita a mudar de forma, ele se transforma em amastigota. E aí, com essa transformação, vamos dizer que causa uma lise dessa membrana do vacúolo e ele começa a se multiplicar no citoplasma do macrófago e ele se multiplica e ali mesmo ele se difere em tripomastigota. E a tripomastigota não tem um flagelo, então ela começa a se movimentar e leva o macrófago a sofrer lise e vai para esse espaço extracelular, que é a corrente sanguínea. Por isso que é tripomastigota sanguínea, porque ela virou tripomastigota dentro do macrófago, promoveu a lise desse macrófago e foi para a corrente sanguínea. Então, nessa corrente sanguínea, a tripomastigota sanguínea vai infectar outros macrófagos e passar pelo mesmo processo, só que como tripomastigota sanguínea, e também promover infecção de outros barbeiros. Aqui nessa foto, para a gente entender bem, olha só o tubo digestivo do barbeiro. A gente olha aqui e a gente fala, nossa, a Amanda, é grande. Não, é pequenininho. Se a gente tem em média o tamanho do barbeiro, né? Então, aqui são as formas, ó. Ele se infectou com tripomastigota sanguínea. Aqui no estômago, para passar pelo estômago, ele vira esferomastigota, como se fosse uma forma cística de resistência, até mesmo
para conseguir aguentar os ácidos e tudo mais que tem aqui no estômago. E aí, chegando no intestino, ele vira epimastigota, se multiplica por fissão binária, vai para o reto. No reto, essa epimastigota passa por ametociclogênese e vira tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante. Então, se perguntarem para vocês qual que é a forma que o hospedeiro intermediário se infecta, tripomastigota sanguínea, qual é a forma que o hospedeiro definitivo se infecta, tripomastigota metacíclica? As formas de transmissão, a vetorial clássica, a gente encontra, né, nas áreas endêmicas, tem que ter a presença do triatomínio ali. Até então, ela era a principal forma de transmissão hoje no país, mas a gente vai ver que não é mais. A gente tem casos, óbvio, mas os surtos que vem acontecendo não é por causa disso. A vetorial clássica, então, é o triatomínio, vai lá o inseto e tá fazendo repasto sanguíneo. Durante ou após esse repasto, ele libera fezes ou urina e o parasito que está nessas fezes ou urina consegue penetrar, né, a mucosa ou a pele íntegra. Quando eu expliquei para vocês sobre a forma que em alguns países, mesmo não tendo a presença de triatomínio, a gente tem a presença da doença, porque pode acontecer via transfuncional, transplante, acidente de laboratório, até mesmo a transmissão oral, que eu vou entrar nisso daqui a pouco. Transfusão de sangue. Sim, já foi demonstrado em alguns experimentos e até mesmo por ocorrer que o protozoário ele sobrevive a condições de temperaturas baixas. Transplante, transmissão congênita ou transmissão vertical, da mãe para o feto, é uma transmissão através da placenta. Acidentes de laboratório, seja laboratório diagnóstico ou laboratório de pesquisa. Transmissão oral. A transmissão oral, ela vem sendo demonstrada atualmente muito no norte do Brasil, né? É muito relacionada com o consumo de açaí e caldo de cana. Os microsurtos, é porque a gente estuda a doença de Chagas, a gente acha que isso não acontece mais, mas isso acontece sim. No norte do país, a gente encontra vários microsurtos familiares por causa da transmissão oral, que vai originar a forma da doença aguda. Então, existe. E aqui eu coloquei o coito como forma com interrogação, porque em laboratório, com testes de animais, essa forma aqui, ela é muito possível, mas não tem a comprovação que isso aconteceu de um humano para outro. Não tem essa comprovação, então ela não é considerada uma forma de transmissão oficial. É reconhecida pelo Ministério da Saúde, por exemplo. Não, não é. Mas em testes de laboratório, sabe-se que é possível. A doença de Chagas, ela vai ter duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Nem sempre a fase aguda ela é sintomática. A gente vê mais sintomatologia dessa fase aguda quando a transmissão é oral, por exemplo. Mas pode acontecer que a transmissão seja vertical. Desculpa. E aí a pessoa manifeste a fase aguda. Na fase aguda, aqui tem várias manifestações gerais, mas as mais
As mais significantes vão ser febre, edema, que pode ser localizado, generalizado, e taquicardia, mas não do tipo de ser insuficiência cardíaca. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma manifestação da fase aguda. Aqui a gente tem o sinal de Romanin. Esse sinal de Romanin ele é um edema bipalpral unilateral e ele é causado pelo comprometimento dos linfonodos. Nessa terceira imagem aqui, a gente tem o chagoma de inoculação. Esse chagoma de inoculação, ele é mais comum quando é transmissão vetorial, porque aonde esse parasito penetrou, você consegue ver essas marcas. É como se fosse uma picada de inseto, só que o triatomínio, você não contraiu o protozoário pela picada, e sim pelas fezes. Mas como o parasito penetra a pele, a pele íntegra, acaba gerando uma resposta imunológica onde ele entra. Então, por isso que a gente tem esse chagoma de inoculação. A gente sabe também que algumas pessoas, na maioria das vezes, quando a pessoa contrai essa doença de Chagas, ela pode ficar assintomática até 30 anos. Se você fizer um exame parasitológico ou sorológico, você consegue ver a positividade, mas a pessoa ela não tem sintoma, não tem nada, eletrocardiograma normal, esôfago, cólon, tudo normal. Ela tem uma parasitemia, ou seja, a carga, né, o tanto de parasito que tem dentro dela é pequena. Ele tá ali, tá se multiplicando, mas não é tanto a ponto da pessoa ter sintoma. Então, às vezes a pessoa tem doença de Chagas, só vai descobrir quando já está na fase crônica, sintomática, 30 anos depois, 10 anos depois que contraiu. E aí, quando a pessoa descobre e está nessa fase crônica, sintomática, não tem muito o que fazer. Na fase crônica sintomática, é muito comum a gente ver os corações chagásicos. A mastigota, lembra que ela pode estar em tecidos musculares? Então, a gente vê ninhos de mastigota no coração. Quando a pessoa chega nessa fase crônica sintomática, não tem nada mais que você possa fazer além de tratar os sintomas. A pessoa ela já está com insuficiência cardíaca congestiva por causa dos ninhos de mastigota no tecido. Tem também mega órgão, que é tipo megaesôfago. Ela vai ter essa dificuldade de respirar por causa da insuficiência cardíaca congestiva. E quando a gente fala de paciente na fase crônica sintomático, ele vai ter alguns problemas em outros órgãos, mas o que ajuda mesmo no diagnóstico é problemas cardíacos, cardiomegalia intensa, insuficiência cardíaca, mas não é só esse sintoma. A pessoa vai ter outro sintoma, como megaesôfago, o esôfago da pessoa fica bem grande, o megacólon e tudo mais. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Bom, se a pessoa tá na fase aguda, ela vai ter uma parasitemia bem alta. Então, a gente consegue ver tripomastigota sanguínea,
né? Vai ter a presença de anticorpos específicos, e aí você consegue fazer uma pesquisa direta e indireta do parasito. Se ela está na fase crônica, ela vai ter baixa parasitemia, porque ela não tem o parasito circulante no sangue, ela não tem tripomastigota sanguínea. Mas, igual eu disse, ela tem ninho de amastigota no coração, no esôfago, ela tem ninho de amastigota nos órgãos. E aí, você vai ter que fazer uma pesquisa por métodos indiretos. Você vai ver anticorpo de GG, que é de fase crônica. Na fase aguda, a gente vê o anticorpo IgM. A gente também tem que ver se essa pessoa esteve em área endêmica ou é de uma área endêmica, para fazer esse diagnóstico. Se for agudo, a gente presta o sinal, né? Nos. Ai. Nos sintomas, eu tinha esquecido a palavra. A gente presta sinal nos sintomas e faz testes, pesquisas diretas ou indiretas. Agora, se a pessoa está na fase crônica, já está apresentando já está apresentando cardiopatia, não tem como eu fazer teste direto. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês, nessa imagem aqui, a gente vê tripomastigota sanguínea, né? Então, para fazer esse diagnóstico, eu posso usar sangue em gota espessa, esfregaço sanguíneo corado por Genza, cultura de sangue, material para biópsia, e que eu consigo ver tripomastigota sanguínea, mas é importante frisar. Você só consegue ver tripomastigota sanguínea, ou seja, circulante no sangue, quando a pessoa está em fase aguda. Você também pode fazer xenodiagnóstico. Você pega triatomíneos que não estão infectados e pica a pessoa e põe lá para fazer o repasso sanguíneo dele na pessoa que você acha que está doente. Se ele contrair tripomastigota sanguínea, você faz exame, né, depois no intestino, nananã. Se você vê que ele tá infectado, é porque a pessoa tá infectada, mas só dá para fazer esse tipo de diagnóstico em pessoas que estão na fase aguda, que tem uma alta parasitemia, porque às vezes ela tá, tem que ter uma parasitemia bem boa, ter o parasito circulante no sangue. Agora, se a pessoa já tá em fase crônica, você consegue fazer esse diagnóstico por imagem, que você vê os ninhos de amastigota nos órgãos, né? Você também pode fazer imunofluorescência indireta, ELISA, PCR, para identificar a presença do parasito no organismo, por causa da baixa carga parasitária. E qual que seria a profilaxia? Bom, a gente tem que combater o vetor, porque tanto a transmissão oral, que eu acho que eu não falei isso, mas para ser transmitido oralmente, a pessoa ela tem que se alimentar de alguma coisa, tendo o triatomínio ali, ou fezes ou urina dele. Então, o principal da profilaxia é o combate ao vetor. A gente sabe também que moradias de barro, pau a pique, regiões, porque é um inseto que está em regiões peridomiciliar. Então, essas moradias, igual
da foto, os triatomíneos gostam de ficar, né, nas frestas e tudo mais. E educação sanitária também é muito importante, porque igual no caso do açaí, se fizer o processo de branqueamento, provavelmente esse açaí não vai estar mais contaminado. Então, é muito importante as pessoas entenderem sobre a doença e tudo mais, até porque a doença de Chagas, ela é uma doença muito ligada com a situação econômica nas áreas endêmicas, sabe? Relacionada com essas casas, assim, de parede de taipa, casa de palha, são mais perto de mata. Então, seria essa forma de profilaxia, sabe? Dar um entendimento às pessoas sobre a doença, o que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me perguntar. Espero ter ajudado.